Senhores, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Estou fazendo isso aqui apenas como segundo episódio aí, né? Como primeiro passo da nossa caminhada aí com Deus, nosso primeiro princípio. O que eu tenho para falar hoje aqui, cara, é um livro na verdade, né? Mas com mais ênfase em um capítulo específico. Tem gente que costuma chamar de carta, né? Cartas de Paulo, carta de Colossenses, ou livro de Colossenses, como você preferir. Dando ênfase aí mais no capítulo 3, que é um capítulo que eu tenho bastante apego, não só pelo capítulo, mas pelo livro de Colossenses em si, pela carta de Colossenses em si. Porque foi a primeira carta de Paulo que eu li, né? Entre todas as cartas dele, foi a primeira carta de Paulo que eu li. E eu achei aquilo fascinante, porque era meio que um manual de como viver a vida que agrade a Deus. Depois que eu fui ler nas demais, eu fui ver que ele falava praticamente a mesma coisa, de maneiras diferentes para cada povo, mas era a mesma coisa. Mas como foi a primeira que eu li, eu falei, cara, isso aqui é o segredo, isso aqui é a nata da nata da nata da nata, entendeu? E que eu gosto bastante desse terceiro capítulo aí de Colossenses. Paulo já começa esse terceiro capítulo falando do renascimento daquele povo. Não um renascimento literal, né, como é o caso de Cristo, mas um renascimento espiritual, onde morreria a geração de pecado, né, aquela vida de pecado, e renasceria aquela vida em Cristo. Tanto que ele fala, se eu não me engano, posso errar alguma palavra ou outra aqui, mas o começo enfim, não vou lembrar ao certo, mas ele fala do renascimento que o povo de Colossenses renasceram em Cristo, renasceram com Cristo, né? E ele dá um pouco de ênfase nesse quesito, falando das obrigações que vem com esse renascimento, né? De que eles devem deixar de almejar, de olhar para as coisas mundanas e dar atenção, almejar as coisas que vêm do céu, onde está Deus e sentado à sua direita Cristo, né? Deus e Cristo sentado à sua direita. Não só isso, ele fala também que a gente deve se afastar, né? A gente deve se afastar de diversas coisas, como a iniquidade, os desejos sexuais, os maus pensamentos, as más condutas, e outros pontos. Não só isso, ele não só fala o que a gente deve se manter longe, como também fala o que a gente deve fazer, né? Ele fala sobre as funções do marido, os deveres do marido, os deveres do pai, os deveres da esposa, os deveres da mãe, os deveres do filho, os deveres do escravo, dos servidores, dos donos de escravos, entre outros, né? E tudo isso é citado neste terceiro capítulo. Não só isso, como também Paulo fala do fim da diferenciação racial, não fim de um ponto de vista social, mas de um ponto de vista espiritual, onde não existe mais judeu e não judeu, não existe mais circuncidado e não circuncidado, grego ou não grego, todos são irmãos em Cristo. Todos são irmãos em Cristo. E é algo que eu também acho bacana. E acho que dá até pra se entender, né, cara? Como eu falei, foi a primeira carta de Paulo que eu li. E quando eu vi tudo isso, toda essa informação, quando eu absorvi toda essa informação de uma vez, você fala, pô, isso aqui é o santo graal de como agradar a Deus, né? Fala, isso aqui é o manual, velho, é o manual.
E é por isso que eu tenho tanto apego a este livro de Colossenses, essa carta de Colossenses. E se alguém está se perguntando por que foi a Colossenses a primeira carta que eu li, foi por causa daquela música, acho que do grupo Hope, se não me engano, Colossenses Suas Linhas de Amor, que é uma música que, pô, um louvor aí que pega pesado. Eu acho muito bacana, e eu fui atrás dos Colossenses para entender mais a música, a letra da música em si. Fui ler o livro de Colossenses, e quando eu li aquilo lá eu falei, putz, cara, esse aqui é diferente. Eu não botava muita... Na verdade é que eu não botava fé, mas é que eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento de quem era e o que era Paulo. Tanto que na minha ignorância antes da Bíblia eu achava que Paulo, ele tinha sido um dos 12 discípulos de Cristo. Depois, com o tempo que eu fui entender, né, que não foi um dos 12, foi alguns até consideram Paulo um discípulo, mas não foi um dos 12, né? Mas enfim, não é o caso. Voltando ao assunto de Colossenses, então eu gosto bastante desse livro, e foi isso, e é isso por enquanto, pessoal. O terceiro livro é o que tá lá. Se você tem dúvida de como servir a Deus, do que fazer para servir a Deus, o que agrada e o que não agrada, eu acho que as cartas de Paulo, eu não li todas, mas eu acredito que todas estão nessa mesma conexão. Muda pouca coisa aí, às vezes a forma de abordar e tudo mais, porque se trata de cartas para povos diferentes, para costumes diferentes, culturas diferentes. Então talvez Paulo mude um pouco a abordagem devido a isso, mas o recado, o que ele tem a falar é a mesma coisa praticamente a todos os povos, né? Então é isso, esse é o esse é o segundo episódio, curtinho, é mais uma analogia, um reforço de pensamento, né, que eu tive, que eu gostei, achei interessante de ler e repassar. É uma dúvida que eu tive logo quando eu comecei a buscar a Deus, e eu acho que é justificável repassar isso aí, né? Que referente às cartas de Paulo aí, as cartas de Paulo, e eu escolhi Colossenses aí, como eu já falei, pelo apego que eu tenho pela mesma. Mas é isso, tenham uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, e vamos que vamos. Acredito que amanhã já saia um novo episódio aí, um pouco mais elaborado, dando início aí ao terceiro tópico, né? Terceiro princípio aí. E é isso. Vamos que vamos, mais um dia. Um passo de cada vez melhor, não é não?